Coríntios 10. Aí depois, você abra ela em João 8. Porque depois de Coríntios, eu vou para João 8, só para não se perder. Aí você dá uma marca e dobra um pouquinho a folha lá em João, mas primeiro eu vou em 2 Coríntios 10, tá? 2 Coríntios 10, depois a gente vai para João capítulo 8. Bom dia, feliz dia das mães, Simone. Dona Maria, sentimos sua falta. Estava viajando. Oh, que bom, hein? Viajar é tão bom. Mas eu também, terça-feira eu vou viajar. Vou para São Paulo também. Mas eu vou a trabalho, viu? Nós vamos a trabalho. São Paulo nos aguarda que estamos chegando aí. Vamos lá. 2 Coríntios 10. Aí depois você já deixa marcado em João 8. Para não... João capítulo 8. Você deixa marcado, por favor. Tá? Deixa marcado aí. Para ficar mais rápido para a gente. Tá bom? Só um minuto. Esse aqui. Aí onde você estiver, no hospital, no presídio, em casa, no trabalho, aqui também a bondade de Deus é derramada sobre a sua vida. Prove da bondade dele. Desfrute da bondade dele aí agora, na sua vida, no seu coração. Se tem doença, essa doença sai do teu corpo agora. Se há um demônio, esse demônio ele foge de você. Se há tristeza, se há angústia, se há enfermidade, se há doença, se há depressão, ela deixa o teu corpo agora. Desfrute dessa bondade em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que seu Espírito Santo seja abraçado por ele agora. Que me guie o meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Você sabe, És fiel em todo tempo. seja abraçado pelo Espírito Santo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Seguirá, Senhor. Declare isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade siga a nossa família. Te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você acredita que eu, ainda eu sendo pastor, eu não conhecia esse versículo bíblico, que isso é um versículo. Essa canção é feita em cima do Salmo 23, que diz: tua bondade me seguirão todos os dias. E a gente não tem noção de como Deus é bom em todo o tempo. O que é isso em todo o tempo? Independente se você é mau, se você é obediente, se você é desobediente, se você pecou, se você não pecou, se você está com ele, se você está sem ele, ele continua sendo bom em todo o tempo. O que acontece é que nós mudamos, Deus não muda. E as pessoas não têm noção. Por exemplo, quando uma coisa dá errado, tem sempre aquela pessoa que diz assim: Deus está me punindo, Deus está me castigando, isso é Deus me provando. O que ela está dizendo com isso? Deus é mau. Quer dizer que eu errei, Deus me castiga. É semelhante à mãe. Quando o filho erra, a mãe bate no filho. Então a gente tem essa noção de que Deus pune, de que Deus castiga. Deus repreende. E sabe como é a repreensão de Deus? A palavra fala que o Pai repreende. A repreensão dele não é maldição, não é castigo. A gente tira por nós. Você que é mãe, você colocaria um câncer para castigar seu filho? Você faria uma maldade para castigar? Não. Você chama atenção, você fala, você briga, porque você quer o bem. Mas vamos lá, seu filho errou. Você fica chateada com ele, com ela. Mas quando seu filho precisa, você vira as costas? Perguntei, gente. Se nós não fazemos isso, imagine. Então, tenha a seguinte certeza, tenha a seguinte convicção. Deus é bom em todo o tempo. Deus permanece sempre bom. Quando você viu uma tragédia, como foi no Rio Grande do Sul, enchente, aí a gente vê desgraça e fala assim: meu Deus, o que o Senhor permite? Mas isso infelizmente são atitudes dos homens. Mas Deus não faz o mal em nenhum momento. Deus é bom. Bom, hoje nós vamos finalizar o assunto, a série de batalhas da mente. Vocês lembram? E se você puder, vai no nosso YouTube e assiste de novo, assiste domingo retrasado, assiste a quarta, assiste a sexta e assiste hoje, para você entender. Seria bom você fazer isso. E lá, que já está bem especificado as séries, batalhas da mente, seria bom que você assistisse de novo, para você poder entender como o diabo trabalha. Então hoje nós vamos finalizar essa série. Por isso o livro de 2 Coríntios 10, Paulo diz assim: porque as armas, 10 versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, derrotar
fortaleza. Então, o que Paulo está dizendo? Que as armas que Deus nos disponibiliza, as armas que Deus dá, entenda isso, eu vou ser bem devagar, elas não são carnais, ou seja, bom dia, ou seja, as armas, elas não são de carne e sangue, mas elas são poderosas, olha só, para destruir fortalezas. Então vamos lá, eu vou parar aqui e vou continuar já já. O que são fortalezas? Fortalezas são pensamentos, são teses, teorias que o diabo constrói dentro da pessoa, na mente da pessoa. Você vê que Paulo dá o nome de fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza é um lugar seguro. Vamos lá, uma prisão é uma fortaleza. Ela mantém, ela é tão protegida, ela é tão forte que ela mantém os presos. Você vê que tem prisão que é de segurança máxima, o cara não consegue sair. Isso é uma fortaleza. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que o diabo constrói na nossa mente pensamentos que nos escravizam, que nos prendem. Vamos lá. Eu sei que aqui tem pessoas que você carrega um trauma de muitos anos. Você carrega um trauma, uma decepção, uma traição, uma agressão, uma injustiça, uma ofensa. Aqui tem pessoas que você carrega um pensamento ruim há muitos anos. E você acha que esse pensamento é seu. Inclusive você já assume como seu. É o meu jeito. Você diz assim, é a minha forma de pensar. Só que você não tinha, mas agora está tendo ideia de que esse pensamento não é seu. Esse pensamento foi o diabo que construiu na sua mente. Olha que perigo. Existem pessoas que o que elas são hoje, o comportamento dela hoje, a reação dela hoje, a atitude dela hoje não é dela, mas foi algo que o diabo construiu. Amém. Vamos lá. Tem gente que hoje ela só bebe, ela busca refúgio na bebida. Tem gente que busca refúgio nos remédios controlados. Outras buscam refúgio nas drogas. Mas por quê? Por causa de uma decepção. Porque foi abandonado pelos pais. Porque foi traído pela esposa. Porque foi deixado. Porque o marido era um marido agressivo, abusivo. Então a pessoa se refugia em outra coisa. Busca alívio em outra coisa. Isso é uma fortaleza. Esse pensamento é uma fortaleza. Vamos lá. Como é que eu identifico que esse pensamento foi o diabo que plantou na minha mente? Como é que eu sei? Sabe quando você fala assim, poxa, eu não posso ser assim. Eu sou uma pessoa explosiva demais. Eu sou uma pessoa egoísta demais. Eu sou uma pessoa calada demais, oprimida. Eu sou uma pessoa tímida. Sabe quando você percebe que há algo em você que precisa ser mudado? Então, esse algo que precisa ser mudado é o sinal de que há uma fortaleza, que o diabo construiu uma fortaleza. Isso é fortaleza. E por que ele constrói na nossa mente uma fortaleza? Fortalezas são pensamentos, são ideias, são teorias. Por que ele constrói fortalezas na nossa mente? Por quê? Porque o controle do corpo está na mente. Todas as nossas atitudes nascem do pensar. Controla a mente, controla a vida. Então você imagina quantas pessoas que o que elas são hoje, um mau filho, um mau marido, um mau pai. Quantas são as pessoas que estão nas drogas, na prostituição, no lesbianismo?
E não é elas. Não é elas. Não é, elas podem, eu já ouvi até falar assim, alma feminina. Não, não é alma feminina. Não é elas. Mas foi uma fortaleza que o diabo construiu. Não. Você já viu que tem pessoas que já passaram, foram abusadas sexualmente, foram estupradas. Há quem teve uma vida sofrida, mas aquilo não abateu ela, aquilo não derrubou ela, aquilo não mudou a personalidade dela. Mas tem pessoas que se passam por essas situações, ela muda a personalidade dela. E ela diz assim: eu não sabia que o meu jeito não é aquele, é esse. Isso é uma fortaleza. Então, tem gente que hoje está vivendo infeliz por conta de uma fortaleza que o diabo construiu na mente. Só que Paulo está dizendo que existem armas que destroem essas fortalezas, que destroem. E nós vamos hoje aprender essas armas. Por isso que eu quis vir aqui. Você vai aprender. Se você sair daqui hoje, se quando terminar esse culto, você usar essas armas, todas as fortalezas que o diabo tentar levantar ou que existe na sua mente serão destruídas. Deixa eu continuar. Quem está em casa, você entende o que é fortaleza? Escreve amém. Quem está aqui, você entendeu? Quem entendeu? Eu sou infeliz porque eu não tenho ajuda de ninguém. Meu marido não me entende, minha esposa não me entende, minha mãe me abandonou, por isso eu sou infeliz. Isso é uma fortaleza. O meu marido nunca foi um marido carinhoso, nunca foi meigo, nunca foi amoroso, por isso que eu sou seca assim. Isso é uma fortaleza. Então você vê como o diabo é sujo. Ele começa sutilmente trabalhando, só que não é hoje. Eu tenho atendido pessoas que ela diz assim: pastor Raul, de repente aconteceu isso, do nada aconteceu aquilo. Deixa eu falar, não existe isso. Quando a pessoa cai que eu falo assim, quando algo dá errado, você pode estar certo que o diabo já vinha trabalhando há muito tempo. Aconteceu naquele dia, mas o diabo já vinha trabalhando há muito tempo. Se tem uma coisa que o diabo é paciente. Se ele não conseguir me derrubar hoje, ele vai tentar amanhã. E você já está entendendo como ele trabalha. Trabalha onde? Trabalha onde? E como que eu destruo essas fortalezas? Deixa eu finalizar o versículo e a gente vai pular para lá. Aí diz assim: fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez. Altivez quer dizer superioridade, fortaleza quer dizer pensamento, que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, vamos lá. São pensamentos que o diabo levanta, que são contra os pensamentos de Deus. O diabo coloca um pensamento que não tem nada a ver com Deus, que é o contrário do que Deus pensa. Mas aquele pensamento que o diabo colocou, você passa a ser moldado em cima dele. É o que Paulo está dizendo. Aí diz: levando cativo os pensamentos e a obediência a Cristo. Agora, vamos aprender quais são essas armas. A primeira arma é a palavra de Deus. Aí, lá em João 8, por isso que eu pedi, vamos ler João 8, 31. João 8, 31 diz assim: já posso? Se vós permanecerdes na minha palavra. Todas as vezes que você ouvir a palavra permanecer, lembra que permanecer quer dizer continuar, continuação.
Então não adianta eu fazer hoje e não fazer Amanhã. Não adianta eu estar firme com Deus hoje e não estar amanhã. Eu li a Bíblia hoje, já amanhã, eu li a Bíblia ontem, já hoje eu já não li, porque o tempo foi corrido, não deu para ler. Então olha o que Jesus está falando. Vamos lá, a primeira arma é a palavra. Então vamos lá. Jesus está falando: se vós permanecerdes na minha palavra. E diz aí, continua aí. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, quer dizer aluno. Isso quer dizer a palavra discípulo. Então Jesus está dizendo: se você permanece na minha palavra, vocês serão meu discípulo. Versículo 32. Vamos, gente. Eu conhecereis a verdade. E aí? E a verdade não te libertará. Quer dizer, o que vai libertar você é quando você conhece a verdade. Então, um dos maiores problemas dos cristãos, qual é? Não conhece a Bíblia. Você está lutando contra um inimigo que conhece a Bíblia. Vocês sabem que na tentação do deserto, o diabo usou a Bíblia contra Jesus. Ele falou: está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te sustente. Então, se tem alguém que conhece a Bíblia, é o diabo. E essa é a maior deficiência. A maioria dos cristãos não conhecem a Bíblia. Por isso, dona Yara, quando vem alguém e prega uma coisa, a senhora acredita porque a senhora não conhece. E aí é fácil enganar, Simone, uma pessoa que não conhece a Bíblia. E o que mais tem hoje são pregadores que enganam as pessoas, porque as pessoas não leem. As pessoas leem um versículo, 2 versículos. Inclusive, a maioria das pessoas ficam só ouvindo pelo YouTube, ficam só ouvindo pelo WhatsApp os pregadores. Não faça isso. Não faça isso. Mas o senhor também prega. Eu estou falando para não fazer. Você tem que ler a Bíblia. Porque o que vai destruir as fortalezas é quando você lê a Bíblia. É quando você conhece. Mas aí, quando fala ler a Bíblia, eu também conheço a opção de pessoas que lêem a Bíblia. Mas como é que elas leem? Da forma errada. Quando você lê a Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer é uma oração, para Deus abrir o seu entendimento. E a partir de hoje, não leia versículos soltos. Pegue e leia. Tira um livro. Por exemplo, ontem eu terminei de ler o livro de João. Leia um livro. Todos os dias leia um capítulo. Leia com calma. Não existe competição para terminar logo. Você leu. Você não entendeu. Eu li o versículo 3, não entendi. Amanhã li de novo o 3. Com calma. É muito triste ver pastores, e eu posso falar isso, porque eu fazia isso, que nunca leram a Bíblia toda. Hoje eu já li. É muito triste ver um pastor que passa o dia e não lê a Bíblia. Ele apenas lê um versículo. Imagine, eu estou falando de pastores que não estudam a Bíblia. O que eles vão dar para as pessoas? Eu estou falando isso porque eu fazia assim. Eu era assim. E hoje eu entendo que é diferente, Simone, você ler. Socorro. É diferente você ler, dona Silvana, e estudar, mergulhar na palavra. Qual é a diferença de ler e estudar? Quando você estuda, você vai lá no Google
se você não tem um dicionário bíblico, você vai lá no Google e você escreve aquela palavra aqui, por exemplo, o que são fortalezas biblicamente? Se você for lá no Google e escrever fortalezas biblicamente, o que significa? O Google vai dizer biblicamente o que quer dizer. Se você for lá e escrever sofisma, o que quer dizer sofisma? Biblicamente, o Google vai dizer sofisma quer dizer isso, isso, isso. Então, nós precisamos nos aprofundar na palavra, mergulhar. Por quê? Porque quanto mais você lê, quanto mais você mergulha, mais o Espírito Santo vai revelar para você a vontade dele. Então vamos lá, olha o que a gente está usando o termo mergulhar. Se você está sujo, quando a gente está sujo, aonde a gente se lava? Aonde? Na lama? A palavra é água. Mas como é que o Espírito Santo vai destruir essas fortalezas que o diabo construiu na sua mente, se você não lê a palavra? O pregador que não lê a palavra, ele não está passando espírito, ele está passando a palavra. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que os outros. Eu acabei de falar que eu também fazia. Não, eu lia, mas não lia como eu lia hoje. Eu li um versículo, tá bom, mas eu não procurava entender o que quer dizer. Mas Raul, é muito difícil entender a Bíblia. De fato é difícil, porque ela é um livro espiritual. Você precisa realmente estar em comunhão com Deus. Por exemplo, você está lendo a Bíblia, barulho na sua casa, falatório. Vamos lá, você está lendo a Bíblia, mas você está pensando, tem que fazer arroz, feijão, macarrão. Para você ler, você tem que ser uma hora que você esteja desligado, porque senão vai ser milhões de vozes na sua mente, aí você não vai entender. E outra coisa, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu nunca esqueço uma senhora que ela disse assim, ela chegou na igreja e eu disse, a senhora sumiu. Aí ela disse assim, eu falei, faz muito tempo que eu só... Aí ela falou assim, pastor, eu não tenho tempo. Aí eu falei, por que voltou? Por causa dos problemas. Quer dizer que o problema fez ela arrumar tempo para ir. Então tem gente que espera acontecer um problema para ela jejuar, para ela orar, para ela ir na igreja. Não é melhor você estar pronto ou fortalecido para o que deve é? Então, a partir de hoje, leia, tire todos os dias um tempo para ler, mas não leia versículos. Tire um livro. Bom, esse mês, eu vou começar a ler o livro tal. Leia do início ao final. Se você tem dúvida, se você não compreende, inclusive a gente vai ter estudos bíblicos aqui. Eu não entendo. Então você não me incomoda. Quando você me liga ou me manda um áudio e fala assim, Raul, pastor Raul, me tira essa dúvida. Olha para mim, gente, sabe quando que você me incomoda? Posso falar quando é que a senhora me incomoda, dona Maria? Quando a senhora está passando por um problema e não compartilha. Poxa, dona Maria não veio. Por que a dona Maria não veio? Dona Maria não veio porque está gripada. Ela não disse nada. Poxa, a dona Vera está precisando de ajuda. Não falou nada. Eu vou brigar com a dona Vera. Vou brigar mesmo. Dona Vera, nós somos família. Por que o senhor não falou? Porque eu não queria incomodar o senhor. Incomodou. Não. Você leu, não entendeu. Você tem uma dúvida. Lógico, eu não aconselho você a procurar qualquer um. Se você vê em mim, você que está em casa aí, Socorro, dona Silvana, tá bom? Se você vê em mim condições para te ajudar, então fala comigo. Se você não vê em mim condições para te ajudar, fala com outra pessoa, não tem problema. Mas você tem que falar com alguém que não vai colocar mais minhoca na sua cabeça, mais dúvida. Você tem que conversar com alguém que vai tirar as dúvidas, que vai falar a verdade. Tem essa também, que às vezes a gente quer alguém que fale uma coisa bonita e não o que você precisa ouvir. Eu nunca vou falar
o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa ouvir. E nem sempre o que você precisa ouvir, você quer ouvir. Então, Simone, poxa, bacana, mas você deu mole aqui, não era para ter feito assim. Eu não gostei não, porque o Raul falou uma coisa, brigou comigo. Eu não briguei, eu falei o quê? Verdade. E outra coisa, quem fala a verdade ama, que é o seu bem. Então, a arma, qual é a arma? A primeira arma qual é? Qual é? Aí Jesus fala isso no livro de Marcos, não precisa abrir. Jesus fala assim no livro de Marcos: com a medida que medir, quer dizer que com a medida que você se entrega a Ele, lendo a palavra, Ele, na mesma medida, Ele vai se revelando a você. Eu me lembro, eu já até contei, eu vou contar sempre. Eu sei que é mágoa. Eu estava triste, angustiado, aborrecido. E eu não sabia que era mágoa, e era mágoa. Você acredita que toda vez que eu pensava na pessoa, eu tinha raiva da pessoa? Ódio. Se eu encontrasse a pessoa, eu estou falando como pastor. Se eu encontrasse essa pessoa no caminho, eu acho que eu atropelava ela, eu passava por cima dela. Foi uma pessoa que me feriu, essa pessoa me feriu. E eu não esperava que essa pessoa me ferisse. Eu não esperava que essa pessoa me maltratasse. Uma pessoa que eu tinha um carinho especial por ela. Um respeito enorme por essa pessoa. E essa pessoa começou, não foi uma vez não, me pisar, me ferir. Então, como é que você ferir uma pessoa que está do teu lado? Que é como um marido que pisa numa esposa que cuida dele. Então não foi minha esposa não, tá? Foi uma pessoa que eu trabalhei com ela no ministério e ela vivia me ferindo, me pisando, maltratando. E eu comecei, assim, é ruim falar de você, né? Mas eu não tenho nada, eu sou uma pessoa que tem coração bom. Mas eu comecei a ficar com ódio dela. Aí, quando eu estava entre os amigos, eu falava assim, eu comecei a falar mal. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Se eu tenho que falar algo com alguém, eu vou direto a esse alguém e falo direto com esse alguém. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Mas aí eu comecei a falar mal dessa pessoa. Toda hora eu falava mal. Fulano é isso. Mas olha só que perigo. Eu não estava percebendo. Acredita nisso? É lógico que essa pessoa provocou a minha ira. Foi ela que provocou a minha ira. Ela me feriu. Mas eu não percebi. E aquilo estava me fazendo mal. Eu estava me sentindo mal. E eu não sabia por me sentindo mal mesmo. E eu estava estressado, eu não sabia por quê. Mas foi ela que me feriu. E aí um dia eu abri a Bíblia. Só faltou estar escrito Raul. O versículo, olha, dizendo assim, a palavra dizendo assim: você está guardando mágoa em provérbio, por isso que você está adoecendo. Quando eu li aquela palavra, olha, mas foi uma coisa incrível. Na hora eu falei, meu Deus, eu deixei ela entrar. Quer dizer, eu não estava fazendo aquilo. Eu não sou uma pessoa vingativa, mal. Então eu não estava com raiva dele porque eu sou uma pessoa raivosa. Não. Está certo que ele me feriu, mas eu deixei a mágoa entrar. E um detalhe importante, tá? Porque aqui tem gente que você também já foi ferido. Uma coisa é você ser ferido, outra coisa é você deixar a mágoa ficar. E eu deixei ficar. Eu dei mole. Não deixa a mágoa ficar. Quando eu li aquela palavra, eu falei, Jesus, eu deixei a mágoa entrar. Você vê, né? Eu pastor. E sorrateiramente o diabo foi jogando fortaleza, foi me prendendo naquela mágoa. E aquilo estava fazendo mal para mim. Eu lembro que eu fiz isso aqui.
que eu vou ensinar agora a você. Eu estou ensinando. Eu fiz tudo que eu vou falar, eu fiz. Acabou. Tá bom. Se eu ficasse com mágoa, guardasse mágoa, quem ia para o inferno era eu, quem ia adoecer, quem estava adoecendo era eu, o prejudicado era eu. Alguém te feriu, mas quando você guarda, deixa eu usar esse termo, tá? Você guardou, quem se arrebenta é você. Então por que você vai ficar guardando? E eu tinha guardado. Mas foi a palavra que eu li que me libertou. Então você tem que ter tempo para ler. Você tem que ter tempo para ler a palavra. A primeira arma é o quê? Não ouvi? A palavra vai combater as mentiras que o diabo plantar. Então o diabo lançou um pensamento mentiroso. Quando você for na palavra, a palavra vai dizer: peraí, mas na minha mente tem esse pensamento, mas a palavra está dizendo isso. Então não existe arma mais poderosa que a palavra. Mas não é ler, é estudar, é com calma. E aí, olha o que Jesus ensinou: permanecei na minha palavra. Continue, não pare de ler, não pare de ler, todo dia. E é uma coisa tão gostosa que quando você começa a mergulhar, você não quer parar. Porque a palavra vai te limpando, te animando, te nutrindo, te fortalecendo. Então você tem que ter tempo para ler. A primeira arma é a palavra. A segunda arma é o louvor. Louvor. Mas cuidado com louvores que você escuta. Porque existem louvores que são espirituais. Existem louvores, hein? Você sabia que o louvor, ele derrota rapidamente aquele pensamento? Então vamos lá, você está confuso, você está triste, aonde no treino, onde for, aí você começa assim, ó: és fiel em todo tempo, inclusive de voz, com a voz. Em todo tempo tu és tão bom. Não importa se você cantou no tom, se está fora do tom. Por exemplo, eu cantei agora no tom muito alto. Não importa. Quando vier, tem o hábito de ficar louvando. Você acredita que eu acordo? Tem dia que eu estou acordando. Se isso não acontece com você, vai começar a acontecer a partir de hoje. Eu estou acordando na cama, aí vem louvor. Várias vezes eu acordo com louvor, cantando, saindo da cama cantando louvor. Quer dizer, ali já é o Espírito Santo fazendo o quê? Aquela limpeza, aquela lavagem espiritual em mim, aquela destruição de fortaleza. Então, só que o louvor, ele não pode ser da boca para fora. Ele tem que vir de dentro. Jesus falou isso para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Quando fala em espírito, quer dizer de dentro para fora. Você vê que aqui na nossa igreja hoje eu coloco louvores que nem eu conhecia, que nem eu conheço. Aí você fala: pô, mas esse louvor eu não conheço. Para a gente conhecer esse louvor que eu falei. Poxa, eu sou pastor há mais de 35 anos. Eu conheci esse louvor, eu conheci há 2 anos, porque na igreja que eu frequentava eu não tinha ouvido ainda esse louvor. Por exemplo, quando nós colocamos aqui aquele João 20, sabe qual é o louvor João 20? Não sabe? Não sabe? Olha, esse louvor, eu estava meditando nele. Esse louvor, ele só narra. Inclusive, deixa eu falar aqui uma coisa rápida.
Gente, hoje é aula mesmo de ensinamento, viu, dona Sandra? Todo louvor, ou o louvor, não vou dizer todo louvor, se falar todo louvor eu vou errar. Tem louvor que ele já vem embutido a palavra de Deus. Quando você canta ele, você não só está cantando, como você está declarando o quê? Você não está participando hoje não. Simone, hoje é seu dia, Simone. Quando você canta, você está declarando a palavra. Olha, quando eu botei esse louvor a primeira vez aqui na igreja, caramba, eu vi a dona Vera assim, viajar. Eu falei, mas é um louvor que não tem jeito. Quem ouve é tocado, não tem como. E esse louvor, ele está falando do que aconteceu. Chorando junto a tudo. O que aconteceu é a palavra. Ela levanta a sua cabeça. Ele está narrando a palavra. Suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aí? E onde está o corpo do mestre? Está narrando a palavra. Dois anjos Maria viu. E eles lhe perguntaram, Maria, por que choras? E ela respondeu, Está narrando a Bíblia. ali estava o corpo do meu menino Jesus. Só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. E aí? Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. Quando Yeshua aparece e me pergunta, Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos para eles começarem Maria a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu. E aí? E ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá. Levanta a mão E aí? Está vendo o poder do louvor? É que o louvor, ele tem as palavras, ele tem a palavra. Então, quando você está cantando, você não só está cantando, como você está declarando aquela palavra. E uma coisa que eu vou falar aqui agora, né? Eu já vi algumas pessoas falar assim: ah, mas eu vi a novela bíblica. Mas você tem que tomar cuidado com a novela bíblica, porque tem novela bíblica que ela não narra como aconteceu. É uma novela. Por exemplo, aquele filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, aquele filme para mim foi o filme mais próximo da realidade, como foi a crucificação. Então cuidado com filme e novela que às vezes a pessoa, quando conhece a Bíblia, ela fala assim, mas na novela aconteceu. Teve uma moça que falou isso comigo. Eu falei assim, mas peraí, como é que foi lá na novela? Mas não está escrito isso. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Conhecereis a verdade. Leia. Chegue em casa, leia Coríntios, que eu falei todo, leia João 8 todo. Não fica comendo da boca dos outros. Não fica dependendo de ninguém. Eu não quero ninguém dependendo de mim. Eu não dependo de ninguém. Eu vou direto à fonte. Se eu vou à fonte, eu quero que você vá também. Então, a primeira arma qual é? E a segunda?
E a terceira, a oração. Oração não é só, Dona Maria, assim, pedir e receber. As pessoas usam muito a oração como, como é que eu vou dizer? Forma de pedir. Só ora quando precisa. Ah, pastor, ora por mim que eu estou com uma dor aqui. Pastor, vamos lá em casa orar? Ah, pastor, eu queria pedir oração. Eu estou falando das pessoas que só oram quando surge uma. Mas não é isso. Oração é relacionamento com Deus. Vamos lá, oração. Oração. Relacionamento com Deus. Então vamos lá. Você tem uma pessoa que você gosta muito, mas você quase não conversa com ela. Você não tem relacionamento com ela. Assim é com Deus. Hoje, tudo que eu faço, eu oro. Tudo. Tudo. Para tudo eu peço ajuda. Deus, eu acordo e falo, Deus, vem comigo. Até para escovar o dente, eu vou escovar o dente. Depois, por exemplo, eu vou para São Paulo terça-feira, mas eu já estou orando. Desde que eu comprei a passagem, que Deus abençoe minha ida, minha volta. Tudo que eu faço, eu peço ajuda. Então você tem que aprender a se relacionar mais com Deus, a ter vida de oração. Acordou, fala com Ele. Deus, não é só assim me dar emprego, me dar uma casa. Não, Deus me dá força, perdoa meus pecados, não me deixa eu cair. Deus me dá alegria. Deus, eu quero te conhecer. Oração quer dizer comunhão. Oração quer dizer relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Toda pessoa que não conhece a palavra, que não louva, que não ora, não tem como destruir as fortalezas do diabo. E é sério. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção como é sério. Porque existem cristãos, crentes, que o diabo construiu uma fortaleza e ele não percebe. Eu passei por isso e eu tenho o Espírito Santo. Mas eu deixei aquele pensamento entrar. Isso aconteceu com Jesus no deserto. O diabo não tentou Jesus? E como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Jesus usou o que para vencer? Alguém sabe? A palavra. Cada mentira que o diabo jogava, Jesus dizia, está escrito. Cada mentira, Jesus dizia, peraí, olha só, quando se conhece a palavra, você está dizendo isso, mas está escrito isso. Mas é quando não se conhece, quando não se lê, quando só ouve o que o pastor prega, só o que o pastor está falando, já que o pastor falou, não, eu não quero que você aqui faça isso. O pastor Raul falou, está falado, que ele é homem de Deus. Não, está cheio de homem de Deus enganando as pessoas aí fora. Cheio. É muito triste, mas eu vi 2 pregadores que, quando eu vi eles pregarem, falaram uma coisa, me deu tristeza. Não que eu seja melhor que eles, não. Mas eu estou falando de 2 que eu ouvi, não tem mais. Que o que ele estava pregando não tinha nada a ver, o que ele estava falando não tinha nada a ver com o que estava escrito. Ele estava falando uma coisa, mas não estava escrito aquilo. E as pessoas que estavam assistindo ele, amém. Está ligado. E eu falei, meu Deus, como eu fui tão cego. Só que hoje, eu mergulho na palavra. Você tem que ter vida com Deus. Quanto mais você se envolver, Simone, com Deus, melhor vai ser o seu humor, melhor vai ser os seus pensamentos, melhor vai ser a sua saúde, melhor vai ser o seu casamento, melhor vai ser o seu relacionamento com a família. Tem um familiar que não gosta de mim, mas porque você está bem, você vai fazer ele sentir bem. Você une os familiares. Você une. Eu falei para você, minha prima espírita, mãe de santo, fez o aniversário. Eu reuni a família para cantar parabéns para ela. Fizemos uma feijoada. Pô, mas eu sou de Deus, como é que eu vou
porque eu sou de Deus, vou ficar longe da minha família, tudo errado. Mas a gente vai falar um dia sobre isso aqui. Então se envolva mais com Deus. Tem gente que ela é da igreja, ela diz assim: eu sou isso, eu sou da igreja. O que me orgulha é ser de Deus. Você tem que ser de Deus. Então essas são as armas que destroem fortaleza: louvor, palavra e oração. Só que a oração, vamos preparar a ceia, por favor. Prepare o pão e o vinho aí, por gentileza. A ceia, escuta o que eu vou. Vocês estão preparando aí, por gentileza, vai preparando e escutando, por favor. Sem conversar, por gentileza. Olha só, a oração, ela tem um direcionamento. Inclusive nós vamos ter um estudo aqui sobre oração direcionada. Tem gente que a sua oração não tem direção. A oração, você já viu aquela pessoa assim: mas eu oro, eu não vejo resultado. É porque a oração, orar, vem do verbo falar. O que adianta você falar? Sem orar. Não, orar quer dizer falar, é do verbo falar. O que adianta você falar e não fazer? Vamos supor que você fala assim, você está falando assim: meu Deus, eu te amo. Mas como você ama Ele se você mente, prostitui, adultera, peca? Então você está falando uma coisa e está fazendo outra. Eu confio no Senhor. Ai meu Deus, mas eu estou preocupado, não estou conseguindo dormir. Mas você está falando que confia nele e está preocupado, então você não confia. A oração, ela tem que vir imbuída de uma sinceridade. A oração, Deus não vai ouvir palavra, Deus vai ver a sua intenção. Então você está falando uma coisa e você está fazendo outra. Por isso que tem gente que diz: eu creio no Senhor, mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Pô, Jesus, até agora não aconteceu, mas eu creio. Mas vai acontecer? Então você está falando que crê, está duvidando? Então tem oração que não tem resposta porque você não está sendo sincero. A oração que agrada a Deus não é aquela oração bonita, e não é oração longa, passar 2, 3 horas orando, não. É sincero: pequei, errei, caí, estou fraco, me ajuda, não sei como lidar com meu filho, não sei como lidar com meu irmão. Deus, eu não sei como vencer isso. Sinceridade. O que você está falando tem que ser verdadeiro. Por isso que você vê, a pessoa está pedindo ajuda: meu Deus, me ajuda, meu Deus, mas não está confiando nele. Então essas são as 3 armas: palavra, louvor e oração. Eu aplico isso na minha vida, eu faço isso, e eu digo para você que o resultado é maravilhoso. Vamos servir a ceia, por favor?